Muito bem, agora são 7 horas 16 minutos. A gente já trouxe aqui o Giro Rural com Humberto Ferretti, também a previsão do tempo para o sul do Brasil. E em seguida a gente vai trazer mais algumas informações meteorológicas mais específicas aqui para Camaquã e região. Mas agora, toda terça-feira, a gente tem também a participação da Gilchiane Carnelucci, que traz para a gente os principais destaques do campo, né, voltado aí para questões políticas. E a gente está aí nesses últimos meses, na verdade, né, vivendo uma luta aí dos agricultores em busca de renegociação, securitização, e agora está novamente esse movimento aí realizando algumas mobilizações, e a gente vai tentar entender mais aí sobre esse assunto e até mesmo quem não é, né? Os agricultores sabem, né, o que está acontecendo, mas para aqueles que não são agricultores, que nos acompanham, que acham que é relevante saber, e acredito que todo mundo deveria saber bem o que está acontecendo, a gente vai tentar trazer o máximo de informações agora com a participação da Gilchiane. Muito bom dia, Gilchiane. Bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes do programa Campo em Dia. E é justamente isso que tu falou, Pablo. As mobilizações dos produtores rurais devem se intensificar ao longo dessa semana. Para o nosso ouvinte entender, já são aproximadamente 40 pontos de protesto em diversas regiões do estado. Então, o que está acontecendo, Pablo? Nos últimos 6 anos, os produtores rurais sofreram com 5 secas e uma enchente. E esses problemas climáticos causaram aí prejuízos enormes ao setor que investiu no plantio, né, ainda considerando que nós temos aí nos últimos 5 anos cada vez mais altos custos de produção, né, compra de insumos, de óleo diesel, e aí os produtores plantaram, investiram e não colheram devido aos problemas climáticos. Então, essas safras frustradas aí, elas acabaram prejudicando, né, a colheita, que é o produto que o produtor honra os seus compromissos financeiros. Ou seja, quando o produtor planta, ele colhe e com aquela colheita dele, ele paga os seus custos de produção. Ele paga aí os seus empréstimos, os seus financiamentos junto ao banco. E esses empréstimos, Pablo, é importante nós reforçar com o nosso ouvinte o que os produtores estão mobilizados agora. Eles querem a renegociação dessas dívidas. Por quê? Porque o produtor tirou esse crédito junto à sua instituição financeira, à sua cooperativa, teve a sua safra frustrada, ou seja, não colheu o seu produto, não conseguiu honrar os seus compromissos e muitos agora já estão até inadimplentes. Então, o que eles precisam? Eles precisam de um alongamento das suas dívidas. Os produtores não querem perdão de dívidas, os produtores não querem, né, que o governo deixe de cobrar. Eles só querem condições mais acessíveis para eles conseguirem renegociar essas dívidas com taxas de juros aí também que sejam, né, justas. Por quê? Porque se os produtores não conseguirem esse alongamento, Pablo, eles vão ficar com o seu CPF negativado e isso vai impactar diretamente já no lançamento do Plano Safra, por exemplo, porque eles não vão conseguir acessar novas linhas de crédito. E aí, como é que o produtor, que já não vem colhendo o suficiente, hoje se estima aí, Pablo, que o produtor precise de 50 sacas, tá? Para pagar o seu custo de produção. Então, vamos colocar uma média aí de 35 a 50 sacas. Em muitas lavouras aqui no Rio Grande do Sul foram colhidas 15, 20 sacas. Ou seja, não paga o custo de produção. Como que esse produtor vai conseguir sobreviver também se dessa produção, desse produto que ele tira o seu sustento? Né? Ao contrário do trabalhador que tem a sua remuneração, o seu salário, o produtor tira o seu sustento do produto. Então, nós chegamos num momento agora crucial, Pablo, onde o produtor precisa de uma ajuda do governo federal para renegociar suas dívidas, porque senão ele não vai conseguir plantar a próxima safra. Ele não vai ter recurso para
comprar os insumos, para comprar sementes e muito menos para fazer investimento, né, Pablo? Para comprar uma máquina, para comprar, né, algum acessório aí que ele precise. E isso vai acabar impactando o mercado como um todo, Pablo. Por quê? Porque o produtor também, no momento que ele não colhe, que ele não tem essa segurança, que ele vai conseguir seguir plantando, ele deixa de comprar também no supermercado, ele deixa de comprar na loja, ele deixa de comprar na farmácia, e isso impacta a economia. Então, esses produtores, eles estão mobilizados. Esse apoio, Pablo, essa mobilização tem recebido apoio de outros estados também. Mato Grosso do Sul, Goiás. Por quê? Porque outros estados também estão passando por dificuldades. Então, qual é a demanda dos nossos produtores? Hoje, talvez, quando algum dos nossos ouvintes pegar o seu veículo para fazer uma viagem, ele passe por algum ponto de mobilização para que ele entenda o que está acontecendo. Os produtores estão reivindicando a aprovação do projeto de lei 320 de 2025, que está no Senado Federal, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, que aprova a securitização dessas dívidas, Pablo. É o alongamento aí em 20 anos com taxas de juro mais baixas do que o mercado. Porque hoje nós temos aí o mercado operando, né, com taxas de juros da Selic acima de 15%. Isso inviabilizaria o setor, Pablo. Então eles precisam de uma medida específica, o setor precisa de uma atenção diferenciada do governo. E é isso que está sendo negociado agora. Aliás, na verdade, é isso que deveria estar sendo negociado, Pablo. Porque há mais de 30 dias que parlamentares têm ido incessantemente até o Ministério da Fazenda para pedir ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o Conselho Monetário Nacional publique uma resolução que de imediato prorrogue as dívidas que já estão vencendo, né? Tem produtor que os contratos começaram a vencer em abril, tem outros que estão vencendo agora em maio, para que prorrogue por 4 anos. Pablo, depois de 30 dias de conversa, de reuniões em Brasília, na semana passada o Conselho Monetário Nacional votou e esse assunto aí dos produtores rurais nem sequer entrou na pauta, o que também causou indignação nos produtores e também nos parlamentares, né, Pablo? E estão cobrando agora do ministro Fernando Haddad uma posição, porque ele deu a sua palavra. Ele deu essa palavra que esse voto incluiria, a resolução incluiria aí a prorrogação das dívidas dos produtores. Isso não saiu e agora tanto o Senado quanto a Câmara devem convocar o ministro Fernando Haddad para prestar esclarecimentos. Mas a verdade, Pablo, é que o agro gaúcho pede socorro e em outras regiões do Brasil o que nós temos visto não é diferente disso. São produtores aí que têm sofrido ano após ano, né, com safras aí prejudicadas pelos problemas climáticos e que agora precisam de um socorro do governo federal, porque senão nós vamos entrar em colapso na agricultura, Pablo. E qual é o perfil desses agricultores? Assim, a gente tem uma cultura específica que está mais atingida, é mais generalizado, são mais pequenos agricultores, são mais os grandes agricultores? Tem um perfil aí que a gente pode analisar ou é mais generalizado mesmo? Pablo, eu estive em diversos pontos aí de mobilização, conversando com os produtores e não tem perfil. Por quê? Porque o clima não escolhe. Ele não escolhe o pequeno, ele não escolhe o médio, né? A enchente do ano passado realmente assim prejudicou muito. Inclusive a questão do solo, né? Muitos produtores precisam investir aí para recuperar o seu solo. E tem também o problema com o setor leiteiro, né? Que as coisas já não vinham bem e também a crise se intensificou, Pablo. Então, assim, do pequeno ao médio, todos estão sentindo de alguma forma os reflexos. Claro que aquele que está que tem uma gestão melhor da sua fazenda, né, que tem uma administração hoje mais criteriosa, mais profissional, ele talvez esteja um pouco mais tranquilo, mas é que nem eles falaram, nós não sabemos o que vem pela frente. Então, hoje é uma questão aí de reestruturar todo um setor, porque se nós pensarmos
De forma geral, Pablo, não teve, nos últimos 6 anos, um produtor que não tenha sentido aí o efeito ou da estiagem, né? Que foram aí 4, 5 anos de estiagens severas, ou da enchente do ano passado. E também não é só produtor de soja, produtor de trigo, é fruticultor, tá todo o setor aí tentando sobreviver nesse momento, Pablo. E se fala também sobre, isso eu vejo da parte aí muitas vezes de parlamentares que são mais aliados à base do governo, enfim, sobre auditoria da dívida, né? De analisar produtor por produtor para ver qual a razão desse produtor estar em dívida, se é a condição climática, se é algum outro fator. Isso será que vai ser realizado ou não se sabe ainda também? Pablo, em uma das audiências públicas que eu acompanhei na Câmara dos Deputados, essa questão já foi levantada. E tanto os parlamentares quanto os produtores, ninguém se opõe a isso. Se o governo federal tiver ferramentas, instrumentos para fazer essa análise, os produtores, eles estão tranquilos, eles têm todos os seus laudos técnicos, né? Eles têm toda a documentação pronta, muitos já encaminharam o seu pedido de Proagro, de seguro, junto aos bancos, às cooperativas. Então, isso não seria um problema para os produtores, Pablo. Até porque eu acredito que a grande maioria que está mobilizada, ou que está pedindo socorro, é porque realmente está precisando, né, Pablo? Ninguém vai estar aí tomando chuva, agora, né, o frio chegando aí, ninguém vai estar protestando se realmente não necessitar de um apoio. Agora vamos ver se o governo federal vai ter mecanismos para conseguir se organizar e fazer essa análise. O que nós temos visto até o momento é uma inércia completa do governo federal, né, uma falta de atitude e até um descaso com os produtores. Por quê? Porque o pouco que eles têm prometido, eles também não têm cumprido, Pablo. Então, fica difícil nós imaginarmos que o governo federal vá, de fato, querer fazer uma análise de caso a caso. E outra, quanto tempo isso levaria, Pablo? Com a quantidade, eles já têm esses diagnósticos, Pablo, o que eles podem nos adiantar? O que nós temos visto é que o governo federal está batendo cabeça aí para conseguir resolver essa questão da agricultura, começando pelo Rio Grande do Sul, mas eu acredito que vai se estender aí por outras regiões do nosso país. E tem agricultor hoje já que não está conseguindo se preparar para a próxima safra, que não está conseguindo de fato tirar mais algum crédito, que está realmente parado com as atividades paradas? Tem produtor que encaminhou, foi negado, né, já porque ele está inadimplente, e eles, essa época, Pablo, muitos já estariam plantando, né, nós já começamos aí agora a plantar o trigo. E por que os produtores estão parados? Porque eles não têm como comprar esse produto, eles não têm como comprar a semente, eles não têm como comprar o defensivo agrícola. Então, o que nós temos visto realmente é assim, aqueles que ainda têm alguma condição se organizaram, né, e estão começando, mas assim, eu não sei, Pablo, se nós chegamos a 30% dos produtores gaúchos dessa vez. E aquela questão do Proagro também, essa parece que está se resolvendo agora, pelo que eu soube, vão fazer novas medidas, né, vão modificar algumas coisas, porque havia ficado bem complicado aí para muitos agricultores, principalmente os gaúchos, né, que tiveram muitos impactos aí de mudanças climáticas, condições climáticas extremas, né, que era a questão de uma vez a cada 5 anos, alguma coisa assim, que parece que vai ser alterado também, né? Na verdade, isso ainda está sendo encaminhado em Brasília, Pablo. Por quê? Porque além de fazer, aliás, essas alterações, elas precisam ser aprovadas, precisam ser discutidas com o setor, e também a demanda maior hoje, Pablo, é por recurso, é aporte financeiro. Por quê? Porque o Proagro é um cobertor curto, né? Ele não consegue atender todos os produtores. Só que para o governo colocar mais recurso hoje para o Proagro, tem que tirar aí de outras áreas, talvez até do próprio Plano Safra. Então, nós temos aí, Pablo, não tem nada resolvido ainda. O ministro da Agricultura até falou que o Proagro, o seguro rural, ele precisa se modernizar aqui no Brasil.
E acredito que esse seja o caminho, Pablo, só que nós não vemos essa conversa avançar ainda. Aqui no Congresso, assim, de uma forma mais, sabe, de uma forma mais resolutiva. Tem algumas conversas, até esse projeto avançou aí na Comissão de Agricultura, só que eu acredito que agora, resolvendo a questão da securitização, o setor vai precisar sentar, discutir, né, o Proagro, tem que trazer aí os ministérios, tem que trazer o governo, tem que trazer o legislativo e os produtores para se chegar aí num consenso, né, de daqui para frente, como será. E não é só o Proagro, Pablo, é também um programa de irrigação para o Brasil, né? É outra questão que está parada no Congresso Nacional, o projeto ainda não avançou, porque é delicado, tem vários pontos aí que não estão de acordo, mas é uma questão que também precisa avançar. Então vamos ver aí o que o nosso Congresso vai conseguir adiantar disso. E a expectativa agora, Pablo, também, além da securitização, é pelo Plano Safra, né? Inclusive hoje na FPA os parlamentares vão estar reunidos para debater, né, o Plano Safra, quais são as informações, porque o governo ainda parece assim, já o Plano Safra deve ser lançado no mês que vem e nós não temos ainda muita coisa efetiva do que realmente vai vir para o Plano Safra 2025-2026. E tu disse que o Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, está meio complicado assim de ter esse diálogo com ele. E com o da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele está tendo um diálogo maior com a frente parlamentar ou com os agricultores diretamente? Sim, Pablo. Na semana passada, o ministro da Agricultura recebeu parlamentares gaúchos, inclusive o governador acompanhou a agenda. Só que aí nós temos uma outra questão, Pablo, porque o ministro da Agricultura garantiu que essa prorrogação da dívida sairia na semana passada. E não saiu. Então coloca em xeque o peso da palavra do ministro da Agricultura. Porque o que ele encaminhou não foi atendido pelo Ministério da Fazenda, né, pelo Tesouro. Então, hoje o setor já está trabalhando com um grau mais alto de desconfiança aí do ministro da Agricultura. Será que resolve conversarmos com ele? Se ele nos garantiu que sairia e até o momento não foi publicado nada. E o ministro da Fazenda, o setor conseguiu estar com ele uma vez, Pablo. E ele disse que iria se inteirar, né, colocou a sua equipe técnica à disposição dos produtores, dos deputados, só que também acabou não se efetivando. Então, na verdade, o diálogo com o governo nesse momento aí está bastante fragilizado. Aqui eu estava analisando também, né, algumas matérias que saíram aí em jornais pelo Brasil. E aí até agora me veio uma questão. Existe esse projeto, né, que é um projeto do senador Heinz, já está ali tramitando até pelo Senado, em algumas comissões, mas a ideia seria que esse projeto fosse agilizado ou que talvez pudesse existir algum decreto por parte do presidente para cortar caminhos, vamos dizer assim, né? Qual é a ideia hoje exatamente aí em relação a esse projeto para viabilizar ele, assim, agilizar ele para receber as votações que precisa para ser sancionado, ou que o presidente tenha uma ação mais imediata? Parte dos produtores até já pediram que o governo publique uma medida provisória, né, Pablo? Que tem valor aí de 60 dias, prorrogáveis por 60 dias. Nesse período, Pablo, seria possível ajustar esse projeto da securitização para que ele depois fosse aprovado, né, e passasse a valer. Mas, no momento, a gente não vê uma iniciativa do governo nesse sentido. Então, eu acho que a medida provisória, Pablo, ela pode ser publicada de hoje para amanhã, como aconteceu nas enchentes ali. Depois das enchentes, o governo publicou uma série de medidas provisórias para conseguir atender em partes aí, né, as famílias que foram atingidas, enfim, diferentes setores. Seria uma alternativa? Seria uma alternativa viável e rápida para atender os produtores que
precisam nesse momento, e aí depois daria um fôlego aí para o Congresso discutir o projeto da securitização com o governo, ajustar e aprovar um texto aí que atenda a todas as partes. Só que nós não temos visto, Pablo, esse interesse do governo federal em publicar uma medida provisória, tanto que ainda não chamou os parlamentares, né, e nem os próprios ministros para dialogar sobre isso. E o projeto, Pablo, nós temos aí uma média de aprovação de 8 meses, 8 a 10 meses nacional, tá? Isso é uma média porque nós temos projetos tramitando há 2, a 5, a 10 anos no Congresso Nacional. Então, a tramitação de um projeto ela é mais demorada mesmo, a menos que tenha uma pressão, um interesse muito forte do Legislativo em aprovar, que aí eles também conseguem cortar caminhos, né, Pablo? Hoje, por enquanto, esse projeto está tendo a tramitação normal, foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e agora está aguardando aí na Comissão de Assuntos Econômicos. E depois, Pablo, passou no Senado, a conversa vai para a Câmara dos Deputados. Precisa ser aprovado também na Câmara. E qual é o cronograma agora? Existe algum cronograma para os próximos dias de mais alguma mobilização que pretende ser realizada ou algum tipo de ação que já tem programada para os próximos dias também? Sim, Pablo. A partir de hoje, as mobilizações, os produtores vão intensificar o tempo de paralisação nas estradas. Então, atenção aí a todos que vão se deslocar, né, de um município para outro, acompanhe se tem paralisação e o tempo, porque é para passar de 20 minutos, Pablo. Libera 20, segura 20 minutos, libera 1 hora. Agora eles querem segurar 1 hora e liberar 1 hora, autorizando, né, a passagem aí de veículos de saúde, ambulâncias, também produtos aí que não perecíveis, né, Pablo, como é a questão do leite, que não tem como ficar parado. Então, atenção, porque na sexta-feira nós teremos uma grande paralisação no estado, Pablo. Isso já está sendo tratado aí, acredito que vai ser um marco, né, desse movimento, que daí é para parar em todos os pontos, tentando trazer também junto aí o próprio comércio desses municípios, dessas regiões, Pablo. Então, eles já estão se organizando nesse sentido. Durante a semana, pequenas paralisações e no dia 30 aí uma grande paralisação em todo o estado. E se sabe as cidades que isso vai acontecer? Tem algum lugar que as pessoas podem procurar e aí saber exatamente como que vai ser? Ou não há essa possibilidade? É de acordo com o que for acontecendo, vai sendo noticiado? Como é que funciona? Isso, porque assim, Pablo, a cada dia novos pontos vão se somando, né? Novos municípios. E aí, muitas vezes, tem um município, por exemplo, em Júlio de Castilhos, que é um dos principais pontos, nós temos ali vários municípios da região que estão reunidos em Júlio de Castilhos. Mas nós temos aí exemplo de onde já está tendo grande mobilização, que é São Pedro do Sul, Júlio de Castilhos, São Cepé, Cruz Alta, Rosário do Sul, Encantado, Cacequi. E tem outros municípios chegando, Santiago, São Gabriel, Bagé, Tio Hugo. Tio Hugo também é um ponto de paralisação grande que nós temos, Pantano Grande, aí Passo do Sobrado, São Vicente do Sul, São Luís Gonzaga, Santo Antônio das Missões, São Francisco de Assis, Tapes, Piratini, São Borja, Barra do Ribeiro. Pablo, esses são alguns dos municípios, tá? Nós temos uma atualização na lista. Então, o pessoal pode acompanhar também, Pablo, pelas redes sociais do Movimento Securitização Já, que ali eles estão colocando, né, todo o tempo ali os pontos de paralisação, quanto tempo vai ser a paralisação, e também já estão falando sobre essa grande mobilização aí do dia 30. Tá certo, a gente vai estar acompanhando aí também, então, para ir informando o pessoal, e depois vai ter matéria completa aí no Clique Camaquã sobre os principais assuntos aí que a gente tratou hoje. Muito obrigado, Juquelian, pelas informações aí, trazendo essas informações que está sendo falado muito, né, nas redes sociais, nos jornais também, mas que daqui a pouco muita gente pode não estar entendendo 100% aí, do que está acontecendo, né, e achando talvez que
que não tem a justificativa, né? Mas a gente tentou trazer aqui então de uma forma mais didática até, né? Para as pessoas entenderem a situação, o que está acontecendo, e vai ter matéria completa daqui a pouco no Clique Camaquã. Se tiver mais alguma informação que queira destacar, pode ficar à vontade, Euquene. Eu acredito que essa semana, Pablo, seja o nosso foco aqui no Rio Grande do Sul, está, né, para os produtores rurais, para mobilização, e depois disso, sim, teremos aí algumas outras pautas que precisam ser tocadas. Acredito que por hoje seja isso, Pablo. Tá certo, então muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e até semana que vem. Um abraço a todos. Agora são 7 horas e 42 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Campo em Dia.